Érico nasceu no dia 17 de dezembro de 1905, em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul. Desde cedo, teve uma vida difícil. Seus pais se separaram e ele precisou começar a trabalhar muito jovem, passando por vários empregos, como balconista, bancário e até mesmo sócio de uma farmácia. Ao mesmo tempo, já demonstrava um interesse grandíssimo pela literatura e começou a escrever contos, que foram mais tarde publicados em jornais e revistas, a partir de 1929. Um ano após o lançamento de seus primeiros contos, na década de 30, Veríssimo mudou-se para Porto Alegre e começou a trabalhar na Revista do Globo, primeiro como secretário e depois como diretor. Foi nesse período em que se consolidou como escritor de renome. Casou-se com Mafalda Halfen Volpe, com quem teve 2 filhos, e em 1932 lançou seu primeiro livro de contos, Fantoches. Logo depois, em 33, publicou seu primeiro romance, Clarissa. A carreira de Érico pode ser dividida em 3 grandes fases. A primeira é a fase urbana, nas décadas de 30 a 40, quando ele escreveu romances ambientados nas cidades, mostrando dramas sociais e conflitos humanos. Os principais desta fase são Caminhos Cruzados, de 35, e principalmente Olhai os Lírios do Campo, de 38, que lhe trouxe enorme sucesso nacional. Depois veio a fase histórica, em que ele escreveu sua obra mais famosa, a trilogia O Vento e o Tempo, publicada entre 49 e 62. Essa obra conta cerca de 200 anos da história do Rio Grande do Sul, misturando personagens fictícios com eventos reais. É um verdadeiro retrato da formação do povo gaúcho e brasileiro, com personagens inesquecíveis como Ana Terra e o padre Pedro Missioneiro. Além de romancista, Érico também teve uma carreira internacional. Entre 43 e 45, deu aulas de literatura brasileira nos Estados Unidos, no Mills College. E em 53 foi nomeado diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-Americana. Em Washington, recebeu prêmios importantes, como o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras e o Prêmio Jabuti. Nos últimos anos de vida, dedicou-se a escrever suas memórias, reunidas na obra Solo de Clarineta. Ele faleceu em 28 de novembro de 75, em Porto Alegre, vítima de um infarto. O legado de Érico Veríssimo é enorme. Ele é lembrado como um escritor que soube unir crítica social, narrativa histórica e reflexão política, tornando-se um dos maiores representantes da literatura brasileira moderna. Sua memória também está preservada na Casa e Museu Érico Veríssimo, em sua cidade natal, Cruz Alta. Em resumo, Érico Veríssimo foi um autor que soube retratar o Brasil em suas diversas dimensões, o cotidiano urbano, a história gaúcha e até os dilemas políticos do país da época. Hoje, gente, eu vou falar sobre os personagens vivos do livro O Incidente em Antares, que são uma representação de poder e a crítica dele. Os 4 personagens, que são Zambelli, o prefeito Ciro Borja, o padre Pedro e o delegado Pigarro, são personagens que eles são ligados à burguesia, que eles são ligados à tradição e que eles são ligados também ao poder. Cada um deles tem uma função no livro. O primeiro personagem, que é o Zambelli, que ele te mostra a ligação dele com a burguesia gananciosa, que é o personagem que dá início a tudo o que acontece no livro, sobre a volta dos mortos, sobre a crítica dos mortos. Foi tudo ele que começou, pois ele foi um personagem que lá no começo, que ele é dono de uma funerária, que ele só busca por lucro, independentemente do que acontece com seus funcionários, por exemplo. E é isso que vai acontecer, pois os funcionários dele começam uma greve. E essa greve faz com que o Zambelli não aceite isso e faça com que os mortos voltem. E o segundo personagem, que é o prefeito Ciro Borja, que ele está representando o poder político e a fraqueza e a corrupção do governo, que é um personagem que ele só se mostra bom aos interesses políticos das classes mais altas. Só que ele silencia as classes mais baixas, que é uma crítica do autor
sobre a década do Brasil que ele fez o livro. E depois a gente tem o Padre Pedro, que é um líder da igreja local, que ele te mostra a hipocrisia religiosa, que é um personagem que ele rejeita os mortos porque eles quebram as regras e a ordem natural da vida. E é um personagem que ele simplesmente ele fica mais preocupado em manter as aparências do que com o dogma, do que com as pessoas, né? Que é o que acontece no livro. E o quarto personagem, que é o delegado Pigarro, é uma crítica direta à repressão do Estado, que é um personagem que sempre que ele quer resolver o problema, que ele usa o seu poder como delegado em ter como força e a violência como as suas principais formas de ajuda, sem o diálogo e a justiça, sempre com o autoritarismo, força, repressão e violência. São 4 personagens que te mostram várias críticas aí que o autor fez do Brasil na década de 1971, que foi uma crítica à ditadura militar do Brasil, que foi durante o governo de Médici. Incidente em Antares é uma obra do escritor Érico Veríssimo, publicada em 1971. A narrativa mistura realismo, realismo mágico, crítica social e ficção histórica, sendo um dos livros mais notáveis da literatura brasileira do século XX. A seguir apresenta uma análise das características da história, da escrita e do ritmo narrativo presentes na obra. O livro é dividido em 2 partes principais. A primeira parte, O Muro, é mais realista, com foco histórico, político-social, descrevendo a fundação da cidade fictícia de Antares, seus personagens históricos, dinâmicas sociais e conflitos políticos. Apresenta um panorama crítico do Brasil e do Rio Grande do Sul. Já a segunda parte, O Incidente, é mais fantástica, com elementos de realismo mágico. Nessa parte, durante uma greve de coveiros, 7 mortos se recusam a permanecer calados em seus caixões, causando alvoroço na cidade ao denunciarem segredos e hipocrisias dos vivos. Quanto à característica da escrita de Veríssimo, o estilo é fluido e envolvente, com uma linguagem acessível, irônica e crítica. Porém, a progressão da história é lenta e requer certa paciência do leitor. O uso de flashbacks e digressões históricas, especialmente na parte 1, são comuns. A mistura de gêneros como romance histórico, sátira política, fantasia e crítica social estão presentes na história. A escrita é por vezes sarcástica, com humor ácido para desmascarar a hipocrisia da elite das instituições. No livro Incidente em Antares, de Érico Veríssimo, a linguagem se destaca por ser clara e acessível e envolvente. O autor usa um estilo direto, que facilita a leitura sem perder a força crítica. Um dos pontos mais marcantes é o tom irônico e satírico, que ele utiliza para denunciar a corrupção, os abusos de poder e as desigualdades sociais presentes na política brasileira. Nos diálogos, aparecem expressões regionais e marcas de oralidade, aproximando os personagens da realidade do interior do Rio Grande do Sul. Isso dá autenticidade à vida da narrativa. Além disso, a obra mistura o realismo com o fantástico, especialmente no episódio que os mortos se recusam a ser enterrados, criando um impacto simbólico e crítico. Assim, podemos dizer que a linguagem de Érico Veríssimo, ao mesmo tempo que é simples, é sofisticada. Simples, porque é fácil de entender. Sofisticada, porque carrega forte crítica social e política, apresentada de formas criativas e sátiras. Bom dia a todos! Hoje vou falar sobre as críticas sociais e políticas presentes no livro O Incidente de Antares, de Érico Veríssimo. A análise que apresento se baseia em uma leitura teológica literária realizada por Rita de Cassia. Eu fiz um resumo para poder falar sobre os pontos principais que evidenciam as críticas sociais do livro. Primeiro, o autor critica a hipocrisia da elite. Veríssimo mostra a ambivalência da natureza humana, onde o bem e o mal coexistem. Através dos personagens, ele expõe as contradições da sociedade,
A elite mantém as aparências respeitáveis, mas esconde corrupção, ganância e abusos. Isso nos leva a refletir sobre o comportamento humano e sobre as estruturas sociais que permitem essa desigualdade. O livro também faz denúncia à desigualdade social. Ele evidencia a tensão entre diferentes classes sociais. Por exemplo, a greve geral em Antares mostra a luta dos trabalhadores contra a exploração e a busca por justiça. Enquanto os pobres enfrentam a opressão, a elite mantém privilégios e ignora suas necessidades. Veríssimo denuncia essa desigualdade e destaca a importância dos direitos fundamentais para todos. Além disso, o livro também critica a autoridade e a repressão. A obra mostra como o poder pode ser usado para silenciar e oprimir. Veríssimo critica as estruturas autoritárias que perpetuam injustiças e desigualdades, convidando o leitor a refletir sobre a necessidade de transformação social e sobre nossa responsabilidade como cidadãos. Conclusão. Em resumo, o incidente em Antares usa elementos simbólicos e narrativos para criticar a hipocrisia da elite, denunciar a desigualdade social e questionar o autoritarismo. A obra continua atual, pois suas críticas ainda refletem problemas presentes na sociedade contemporânea.